Olá, sabe quando você precisa muito que uma coisa dê certo? Quando você depende de um resultado para poder continuar? Daí, infelizmente, as coisas não acontecem. Quanto mais você precisa, de um resultado, menos ele acontece. Hoje eu vou falar sobre algo que é muito difícil de fazer. Eu vou falar sobre soltar, que é realmente você deixar as coisas fluírem, Sem pressão, sem resistência, sem ansiedade. No universo tudo é perfeito, Tudo segue um fluxo natural. Existe uma inteligência maior que ela cuida de tudo para nós, E quando a gente confia, as coisas simplesmente fluem. Mas o difícil é isso, É você realmente confiar e soltar para que as coisas aconteçam. É incrível porque, assim, quando a gente conhece o processo de manifestação, é maravilhoso a gente saber que realmente a gente está criando a nossa realidade. Só que muitas vezes você pode estar congelando os seus sonhos quando você coloca realmente muita ansiedade naquilo, Quando você coloca muita pressão. Quando você tem um sentimento de falta, por exemplo, você precisa que algo aconteça, Você emana aquele sentimento de falta. E o que volta para você é mais motivos, Para você realmente sentir essa falta. E isso é complicado porque ele realmente congela aquilo que você quer. O soltar, ele é você começar a agir, mas agir sem apego. Você desapega do resultado, você faz, você entra em ação, mas você desapega do resultado, porque você sabe que o que você está fazendo hoje, você está plantando, É como se você estivesse plantando uma sementinha que você sabe que ela vai germinar e que depois ela vai dar frutos, que depois você vai colher esses frutos dessa sementinha. Só que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Eu tive muita dificuldade para entender o que era soltar. Quando eu estava passando por esse processo, eu acreditava que o soltar era deixar de agir. Porque quando eu agia, dava a impressão que eu estava agindo com muita resistência, E eu pensava, poxa, se eu ficar agindo assim com essa resistência, as coisas não vão acontecer. Mas não é isso, é aquilo que eu já falei. O soltar é você agir com desapego ao resultado. Realmente confiando que somente o melhor vai vir até você, Até porque os nossos problemas, os problemas que a gente tem, eles aparecem para que a gente possa curar. E é essa cura que nos leva para o próximo nível. Enquanto a gente não cura aquilo, a gente não tem como ir para o próximo nível, E soltar é viver como se já fosse real. Parar de focar no problema e colocar a atenção naquilo que você deseja, Com aquele sentimento realmente de certeza, é o sentimento de fé. No livro A Matriz Divina, por exemplo, o autor ele fala que a linguagem do universo é o sentimento, É aquilo que a gente sente, são as nossas emoções. Então, a gente cria a realidade o tempo todo, só que a maior parte do tempo a gente acaba criando de forma inconsciente. E a gente precisa começar a criar de forma consciente. E o soltar faz parte disso, É muito difícil, na verdade, explicar o que é o soltar. É mais quando a gente passa, quando a gente vive, quando a gente experiencia algo assim que a gente consegue entender. Eu experienciei o soltar. Tinha uma época que eu tinha decidido que eu ia focar em atender, trabalhar com empreendedores. E eu comecei. Só que para mim era tudo muito difícil, sabe? O resultado não vinha, era muito complicado. Eu forçava e as coisas não aconteciam. Até que chegou um momento que eu já estava cansada. E eu estava tão cansada daquilo que eu larguei. Eu pensei, eu não vou mais focar só em empreendedores, Eu vou realmente mudar a minha comunicação, vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes, Ajudar as pessoas que querem despertar a consciência do seu propósito, enfim, mudei o foco. Quando eu soltei, simplesmente os clientes que eu queria atender, eles começaram a vir até mim. Porque até então eu estava colocando pressão e daí realmente não acontecia. E quando você solta, é incrível, Parece que acontece algo mágico e aquilo começa a vir até você. É como se você tivesse, tem a lei da atração que fala, Que a gente atrai aquilo para nós. Na verdade, a gente cria, Mas realmente dá a impressão que você está atraindo. Porque quando você está leve, você está tranquila, está em paz, as coisas acontecem. E quando você está com foco no problema, daí não tem jeito. Porque é aquilo que fala, a energia vai para onde o foco está. Então, para de focar no problema, Começa a focar no que você quer, naquilo que você deseja, para que as coisas realmente possam fluir.
tudo, a gente precisa ter consciência que existem dois polos, né? A mesma coisa. Ó, vou dar um exemplo de escassez e abundância. A escassez e a abundância são dois polos da mesma coisa. Então depende qual é o seu nível de vibração, como que está a sua frequência, né? Depende, às vezes você pode estar emanando uma frequência de escassez, você pode estar vibrando numa frequência muito baixa. Só que essa mesma, onde existe escassez, existe abundância. Só que são polos opostos da mesma coisa. Então aqui está escassez, aqui está abundância. Então, se você está vibrando aqui na escassez, não tem como você se conectar com a abundância. Você só vai se conectar com a abundância conforme você for subindo, né, de nível. Conforme você vai tendo mais conhecimento, vai entendendo como as coisas funcionam, vai aprendendo sobre as leis do universo. Conforme você vai despertando essa nova consciência, você vai aumentando o seu nível. Conforme você vai aumentando o seu nível de consciência, vai aumentando sua frequência vibracional e você vai subindo, você vai entendendo como que as coisas funcionam e realmente vai elevando a sua frequência, né? Até que chega um momento que você vai saindo de grau em grau, né? De vibração em vibração, você vai subindo. Até que chega um momento que você começa a vibrar na abundância. Só que a escassez, ela não deixou de existir, ela continua ali. Então, se você começa a focar novamente nos problemas, você começa a descer de novo, né? Porque existem vários níveis. Então, você vai descendo. Quando você estiver vibrando na escassez, não tem como você se conectar com a abundância. Então, se você está aqui, né? Vamos supor que você esteja na abundância, mas daí você começa a olhar para fora e começa a ver a crise, você começa a ver o Covid, quantos problemas, né? Quantas pessoas desempregadas. Daí você pensa, poxa, mas realmente o país está em crise, não tem dinheiro, e você começa a se preocupar e o seu foco está no problema agora. Você começa a descer. E se você continuar se preocupando, né, e focando só no problema, cada vez você vai descendo mais a sua frequência vibracional e você passa a vibrar na escassez. Você deixa, né, de vibrar na abundância e passa a vibrar na escassez. Mas o contrário também é válido, né? A partir do momento que você começa a olhar e falar assim, não, mas sou eu que crio minha realidade, né? Eu não dependo de nada lá fora, eu não dependo do governo, eu não dependo de crise, sou eu que crio. Daí você começa a elevar, você fala, não, mas eu consigo, né? Eu vou ajudar as pessoas e através do meu trabalho eu vou conseguir realmente alcançar as pessoas que eu preciso, né? Alcançar os clientes, ajudar os clientes que eu desejo, né? Para que eles também possam começar a olhar o mundo de uma outra forma. E você vai pensando positivo, e você vai subindo, e daqui a pouco você tá vibrando, né, na abundância, tá se conectando, tá entrando em ressonância com a abundância. Então, o soltar é você realmente acreditar, é você entender como as coisas funcionam. Existem os dois polos para tudo. Eu dei um exemplo de escassez e abundância, mas para tudo, né? Para o medo e para a coragem. Tem pessoas que só agem na frequência do medo, outras já agem na frequência da coragem. Mas se você está agindo na frequência do medo, você pode ir elevando a sua vibração até você passar a agir na frequência da coragem. Então, quando você tem esses conhecimentos, você entende também que a vibração é uma lei. Aquilo que você emana é o que você cria, é o que vai voltar para você e é a realidade que você vai experienciar. Daí você conforme você começa a ter essa consciência, começa a ter mais conhecimento, você começa a soltar, porque você entende como o universo funciona, né? Como as coisas são, como as coisas funcionam. E daí as coisas ficam mais leves e começam a fluir, né? Isso é o soltar. Eu sei que de forma consciente, para a gente entender o que é muito difícil. Você precisa experimentar, experienciar na sua vida, né? Não adianta a gente ter só o conhecimento. Muitas vezes a nossa mente ela fica só procurando por respostas. Só que isso não muda a nossa vida. O que muda é realmente a gente experienciar, né, aquilo. A gente tentar passar a acreditar, passar a aumentar, elevar a nossa vibração. A gente precisa se reconectar com o nosso ser de luz. A gente precisa entender que nós somos perfeitos. O nosso ser de luz ele é perfeito. Né? A gente não precisa ficar focando no problema, no medo. A partir do momento que você começa a elevar a sua vibração, quando você passar a vibrar na abundância, você vai experienciar a abundância. Eu acho que é o Osho, né, que perguntaram para ele
Qual é o caminho, né? Qual o segredo da felicidade? Ele falou, é ser feliz. Qual o segredo, né, da abundância? É ser abundante, é você se sentir abundante, independente do que está ao seu redor, independente do ambiente, né, em que você está. A partir do momento que você vibra na abundância, você se conecta, entra em ressonância com a abundância e você começa a experienciar isso na sua vida. Então, para de focar, né, naquilo que você não quer. Qual é a sua intenção? Comece a colocar o foco, tenha a intenção clara daquilo que você deseja, tenha um propósito definido, entenda, né, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito de vida, qual é a mensagem que você veio para compartilhar com o mundo. Comece, tenha uma intenção clara, coloque foco nisso, coloque toda a sua atenção no que você quer e não no problema. E solte, né, para que realmente você possa conquistar tudo aquilo que você deseja. O soltar é uma das coisas mais difíceis, mas é uma das coisas mais importantes também, porque enquanto você não solta, realmente você não consegue, né, ter os resultados que você deseja, trabalhar com aquilo que você ama, viver daquilo que você ama, né, ter uma vida com mais propósito, um trabalho com mais propósito e realmente conquistar toda a realização e toda a liberdade que você deseja, né, e que você tanto merece. Tá ok? Então, se você já teve, né, algum momento que você passou que você percebeu que realmente você soltou e que as coisas fluíram, né, comenta, né, conta pra mim que eu vou gostar de saber. E porque é muito legal realmente a gente poder experienciar, né, e saber como é. Então é isso. Eu te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.